Oi pessoal, tudo bem? Finalmente eu estou com meu novo filho em mãos, Dom Pedro II, a história não contada, e agora eu vou poder contar para vocês um monte de coisa que tem nesse livro, finalmente, depois de quase um ano evitando perguntas e falando que uma hora eu falava mais coisa e tal. Tem dois amiguinhos aqui atrás que no final do vídeo eu falo a respeito desses novos mascotes que eu ganhei. Bom, ele tá enorme, ele tá com 500, é o maior livro que ele já escreveu até hoje, ele tá com mais de 500 páginas, ele tá com 541 páginas, fora o caderno colorido de 32 páginas, que tem coisas inéditas, como por exemplo, essa caixa de documentos que pertenceu ao Dom Pedro II, que é de um amigo meu, Fábio Canova, da coleção dele. E até a capa dessa caixa abre o caderno colorido de imagem, com esse monograma, né, do P2. Hoje seria meio steampunk, né, mas era o neogótico, mais ou menos, né, dá para chamar de neogótico, da época do Dom Pedro II. Bom, também tem uma imagem inédita, que isso aqui não se sabia no Brasil, que é essa imagem aqui, que é de um rochedo, de uma rocha em Imatra, na Finlândia, onde o Dom Pedro deixou a sua assinatura em 1876, quando passou por lá. E isso daqui é uma das coisas que eu falo no livro. Quando eu estudei os diários do Dom Pedro II, eu percebi que todos esses lugares que ele passava, pelo Brasil e pelo mundo, ele fazia questão de grafar o nome dele. Então tem o nome dele, ele diz, né, que grafou, mas hoje em dia seria impossível, porque várias outras pessoas grafaram seus nomes nessas pedras, na grande pirâmide, né, de Quéops, na planície de Gizé, no Egito. Em outros monumentos ele também pinchou o nome dele. Esse rochedo aqui na Finlândia, que até é engraçado, porque vários outros imperadores que passaram por Imatra, pelas quedas de Imatrovsk, deixaram seus nomes nesse rochedo aqui da Finlândia. É o rochedo, né, da Finlândia. E, entre eles a imperatriz Catarina a Grande da Rússia. Então o Dom Pedro II não foi o único imperador a sair grafitando o nome dele pelo mundo. Bom, mas além do imperador grafiteiro, que eu acabei descobrindo, o que mais tem nesse livro, assim, que os outros não contam muito ou não contam nada? Bom, todo mundo acha que o Dom Pedro II nasceu e foi criado a imagem e semelhança da mãe, né? Eu desmistifico um pouco isso nesse livro, mostrando a influência que o Dom Pedro I teve efetivamente na criação do filho. Pelas cartas trocadas entre eles, pela lembrança dele do pai, uma lembrança constante. Ele comenta muitas coisas a respeito do pai nos diários dele. Ele procura esse pai a vida toda, né? Lembrando que o Dom Pedro I saiu do Brasil em 7 de abril de 1831, ele abdica, mas ele vai sair do Brasil alguns dias depois, né? E depois disso ele nunca mais viu o filho. Então Dom Pedro II ele vira imperador do Brasil com 6 anos incompleto. E depois disso a comunicação com eles é só por carta. Mas ele sente falta, né? O Dom Pedro II você percebe que ele sente falta do pai o tempo todo, né? E assim, já velho, ele vai sempre buscar as coisas do pai. Então ele vai tentar se entrevistar com pessoas que conheceram o pai no Brasil e no exterior. Ele vai ficar todo cheio de si quando ele vê um dos principais generais do Dom Pedro I, na primeira visita que ele faz a Portugal, falar que o Dom Pedro II lembra muito o Duque de Bragança, o Dom Pedro I, IV de Portugal.
ele vai atrás do Visconde de São Leopoldo para saber a respeito da viagem que o pai fez ao sul do Brasil. Ele vai passar por lugares que o pai passou, assim, no aniversário que o pai passou, ele está passando pelo mesmo lugar. Ele vai atrás de descendentes ou de participantes diretos da independência, do processo da independência, né, do 7 de setembro principalmente. Ele quer saber como que o pai estava, né? Isso é muito curioso, isso ninguém fala, basicamente. E é engraçado você imaginar que essas cartas trocadas pelo Dom Pedro I com o filho, o Dom Pedro I não trata o filho como uma criança, ele trata como meio assim, ensinando coisas para essa criança. Então ele fala muito de política, ele fala muito de Constituição, fala de muitas coisas. E essas cartas o Dom Pedro II levou para a vida toda. Então é de se imaginar que em determinados momentos da vida do Dom Pedro II, ele deve ter voltado a essas cartas e lido os conselhos do pai, a ponto de ter essa coisa da Constituição, que ele diz que a Constituição ele dá a entender que é basicamente o livro de cabeceira dele. Tudo que ele faz é em cima da Constituição, coisa que o pai falava nas cartas para ele. Então, essa coisa de estudar também, não chega a ser uma obsessão, mas essa dedicação aos estudos é uma coisa que o Dom Pedro I cobra muito dele em todas as cartas que ele escreve para o filho. E parece que ele pega isso como missão de vida. Eu tenho que ser bem instruído, eu tenho que saber tudo, né? E aí vira aquela coisa meio de sabichão, que é muito zoado, né, pelos caricaturistas da época, pelo pessoal que queria provocar o imperador, tem até uma marchinha que eu coloco no livro, uma musiquinha que foi criada, né, que é o imperador do já sei, né, ele era impaciente, ele sabia tudo, então isso também, por um lado, desperta aquela coisa de nós temos um imperador sábio, ou construído como um sábio, né? Ele tem um belo verniz, isso é inegável, um belo verniz intelectual. Ele era muito inteligente, ele se dava bem com todo mundo, sabia 500 línguas, né? Mortas e vivas. 500 não, dá quase 20 entre o que ele entendia, né? E vai fazer traduções, vai fazer um monte de coisa. Mas, por outro lado, tem essa coisa do nerd, né? A gente tem o imperador geek, né? Então tem um pouco... Existe uma certa antipatia de muitos da sociedade brasileira, principalmente, a respeito desse imperador sabichão, né? E era um conhecimento, se a gente pensar, acho que o José Murilo de Carvalho fala isso no livro dele sobre Dom Pedro II, é um conhecimento que conflitua com o conhecimento bacharelesco do brasileiro, né? Você vai ter quem são as principais figuras de relevo da sociedade intelectual do reinado de Dom Pedro II? São os bacharéis. E o que eles fazem? Poesia, né? O Álvares Azevedo, Castro Alves e vários outros. Então essas questões como egiptologia, as escritas antigas, o orientalismo do Dom Pedro II, ele está mais antenado com a Europa, né, e os Estados Unidos, do que efetivamente o que estava acontecendo aqui de movimento dessa sociedade aqui brasileira que ele fazia parte. Por outro lado, ele vai construir uma imagem, né, de grande estadista, preocupado com questões que ainda hoje, né, a nossa sociedade é carente, né? Se a gente pensar efetivamente em todas as áreas que esse homem atuou, como até mesmo a ecologia, pensando na questão, como eu já disse anteriormente, do reflorestamento da Tijuca, do reflorestamento de Petrópolis, da questão dos cavalos e burrinhos puxadores de carroças, já velhos. Ele é feito presidente honorário do Instituto de Proteção aos Animais de Paris. Então, né, é engraçado a gente pensar que a gente tinha um cara super antenado, né? E não só no que estava acontecendo no Brasil, que eu acredito que ele deve ter sido um dos brasileiros que mais conheceram efetivamente o Brasil,
E não só o Brasil, mas também boa parte do mundo, né? Eu dedico boas páginas aqui, muitas páginas, a respeito de todas as áreas, assim, da onde ele andou pelo mundo todo, o que ele fez pelo mundo todo, e como que essas viagens acabavam gerando benefícios ao Brasil. Por exemplo, na questão da história, e até mesmo nas ciências naturais de alguma maneira, mas principalmente na história, todos os lugares que ele passava, que ele sabia que tinha alguma coisa do Brasil antiga, ele fazia questão de visitar. Então, por exemplo, ele vai achar várias pinturas retratando o Brasil holandês. O que ele faz? Ele paga do bolso dele cópias. Ele manda um artista, ele contrata um artista local bom para fazer cópias desses quadros, para mandar para o Brasil. Hoje esses quadros estão no Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Então essas coisas, assim, essa preocupação de mostrar ao Brasil o que ele já foi, como que foi, por exemplo, na época do Brasil holandês, é uma coisa interessante. Você vê que era um cara preocupado também com a história. Ele critica muito o pessoal lá do Egito, que eles estavam mais preocupados, o governante estava mais preocupado em gastar dinheiro com palácios suntuosos modernos do que em inverter dinheiro para a restauração dos monumentos antigos. Isso não é um pensamento, quer dizer, hoje em dia, né, quer dizer, a gente já teve um governante que se preocupava efetivamente com o patrimônio histórico, né? E não que ele seja suprassumo, né? Também tem essas questões. A gente tem muita. O que eu tento fazer no livro é tirar esse endeusamento dele. Ele foi um homem bom, correto, de certa forma, um governante que não roubou, né? Ele pensava efetivamente no Brasil, né? Era o destino. Ele tinha essa questão de governar o Brasil como um destino imposto a ele. E ele pegou esse destino e tentou fazer o melhor que ele podia com as ferramentas que ele tinha. Mas se a gente pega e começa a colocar ele como um super-homem, né? Um cara extra-humanidade, né? O herói, aquela coisa idealizada, a gente acaba meio que usando isso como desculpa. Igual a ele nunca mais, igual a ele não sei o que. Claro que vai ter alguém que vai ter, ou já teve alguém, talvez não no nível dele, mas que, assim, se a gente fica endeusando, a gente também tira a nossa parte da responsabilidade de fazer alguma coisa que preste. Né? É muito fácil colocar as pessoas no pedestal, transformá-las em herói e tipo, não, agora vamos esperar um herói que faça a mesma coisa que o Dom Pedro II fez. Aí, acorda, isso não vai acontecer, né? Se a gente não fizer a nossa parte. E aí, então, por que eu tirei essa questão do endeusamento? Porque no livro tem uma coisa que vai ter gente torcendo o nariz, mas é verdade. Ele teve várias amantes, e eu trago nos livros as cartas que ele trocou com essas amantes, que estão hoje na Biblioteca Nacional. Todos os autores anteriores que tocaram nessas cartas, tocaram com uma coisa assim, meio pensaram uma frase ali, uma frase aqui, ou não, eu joguei muita coisa textual. Então você vê que ele não fugiu ao pai, ele foi um galinha que nem o pai, só que, diferente do pai, ele era mais comedido, ele era muito mais discreto e muito mais comedido com a infidelidade dele. Mas era tão igual ao pai, o pior. Tem cartas, são para mulheres diferentes, aonde ele diz que não sabia o que era o amor até conhecer ela, né? Então, quer dizer, ele repete quase o mesmo texto, só que para duas mulheres diferentes no mesmo dia. Mas, assim, eu acho que a Imperatriz devia saber. E fazia vista grossas, obviamente, mas ele sempre foi muito cuidadoso com ela. Isso tem umas faces que eu também mostro no livro. Quando ela quebrou o braço, década de 1880, ele oficia para o Barão de Marmoré, que era o ministro do Império, mandando que a fileira para o beijamão da igreja fosse feita de tal lado para que quando fosse lá a beijamão da Imperatriz, ninguém encostasse no braço quebrado dela. Né? Então esses detalhezinhos são interessantes. E aí também coloca algumas coisas a respeito da Teresa Cristina, que ela não era essa coisa também, aceitava tudo de cabeça baixa,
Não, ela era italiana, explosiva, ele mesmo fala sobre isso com o ministro dele, eu coloco alguma coisa, mas assim, eu tentei trabalhar com o diário dela, existe o diário da Teresa Cristina, mas é um inferno, porque você sabe mais quanto banho ela tomou naquela semana do que efetivamente alguma coisa mais interessante. Ela registra coisas muito pontuais, ela registra, por exemplo, que ela gostou dos genros, quando os príncipes, né, que vão casar com a Dona Leopoldina e a Princesa Isabel chegam, ela comenta sobre eles, que eles são respeitosos, que ela gostou deles e tal. E ela é bem interessante, ela é uma figura bem interessante, mas que ainda falta se abrir, falta mais documentação a respeito dessa mulher, porque foi meio complicado tentar iluminar. Eu tentei pela voz dele, né? Mas aí tem algumas cartas que ela mostra, demonstra ciúmes a ele, principalmente na questão da Barral, né? A Barral, então a gente coloca, tá, foi a melhor amiga do Dom Pedro II, tá? Mas não efetivamente aquela amante da vida inteira. E também se eles tiveram algo além, né, algo carnal, não foi com o marido dela vivo, provavelmente foi depois ela ser viúva. E também a gente não foi uma coisa assim, foi avassaladora do lado dele, e parece que foi uma coisa mais morna do lado dela. As cartas dela, ela sempre tentando dar uns basta, chega pra lá, mas também sem dar muito chega pra lá, porque afinal de contas era imperador do Brasil a fim dela, né? E por essa afinidade, por essa amizade, principalmente intelectual, eles acabaram ficando muito íntimos e teve troca de favores, obviamente, né? Fica claro nas cartas que ela troca com ele, os pedidos que ela faz, não só ela, mas as outras amantes do Dom Pedro II também, pedem cargo para marido, pedem cargo para afilhado, para filho. Então essas coisas não mudaram muito no Brasil. E não era também o paraíso na época do Dom Pedro II. Corrupção. Ah, porque tem um historiador aí que adora falar umas coisas aí que eu não concordo muito. E ele fala, porque dá para contar no dedo, às vezes que teve corrupção no Brasil. Tá bom, conto da carochinha, que nem o Império Brasileiro, que era a maior economia do mundo. As pessoas falam o que elas querem, sem dados. Eu trago cartas nesse livro que mostram que a corrupção existe dentro do próprio Paço Imperial, não feita pelo Dom Pedro II, mas sim pelos seus próprios funcionários. Então tinha faturamento de compras, tinha faturamento de coisas dentro do palácio que ia cair na bolsa do funcionário, né? Então aí tem que afastar o cara, tem sindicância interna, e aquele mito, né, o imperador era triste, não, ele adorava dançar, dançava de se esbaldar, só que ele não vai dar muitos bailes, porque ele não tinha muito dinheiro e não queria sobrecarregar o Estado, basicamente. Então ele vai dançar muito no Cassino Fluminense, em outros lugares, o que é um horror. As irmãs dele na Europa detestam isso, porque devia ser uma coisa no palácio e não uma coisa tão popular e tal, e ele não estava nem aí para isso. E tem umas faces dele muito divertidas, assim, tem história do cara que estava roubando jaca, né, em Petrópolis, e que... Eu já contei isso, mas eu também conto no livro, que o cara estava roubando jaca em Petrópolis, e aí ele tá saindo do Palácio Imperial de Petrópolis e encontra o cara pendurado lá na jaca, e aí ele desvia do caminho, e aí o camareiro dele, por que você está desviando do caminho? Porque o cara tá lá roubando jaca, vai que eu passo, ele vê que é o imperador, o cara me despenca lá de cima com a jaca, vai quebrar uma perna e tal. Então tinha uns lados dele engraçados. Tem uns lados dele, ele não, uma outra coisa que eu sempre escuto. Ele nunca preparou a Princesa Isabel era uma tonta, ela, se fosse imperatriz, não ia saber o que ia fazer, e não sei o que. Ele preparou sim, preparou, as regências já era esse preparo, essa criação vincular dela com as leis da abolição já era para preparar a figura dela como imperatriz do Brasil. E é muito engraçado que, assim, uma outra coisa que eu sempre escutei é a acusação de que ela era um pau-mandado, ela fazia o que o Conde D queria ou o que o Dom Pedro II queria. Tem uma carta que eu comento no livro que ela escreve para o Dom Pedro II numa viagem que o Dom Pedro II está fazendo pela Europa. E ela pede conselhos para ele. E ele é bem
bem assim, eu não vou te aconselhar nada, eu tô aqui como um cidadão. Quem tá como regente é você. Você tem que saber como agir, como se virar. Sabe? Não, claro, obviamente, não mandou a filha se virar. Mas foi bem assim, tipo, não, isso cabe a você decidir, você que é a regente do Brasil. Eu tô aqui como cidadão. Então, se isso não é preparar para a pessoa ter responsabilidade pelos seus atos, eu não sei o que seria. E o Conde D também é uma outra questão bem interessante, como ele é praticamente sucateado pelo Dom Pedro II. Isso eu mostro pelas cartas trocadas entre a família, principalmente na questão da Guerra do Paraguai, que o rapaz quer ir de qualquer jeito para a Guerra do Paraguai e o Dom Pedro II não deixa. E aí as irmãs só faltam xingar ele nas cartas, tanto a Dona Francisca quanto a Dona Januária também se mete, todo mundo, mas principalmente a Francisca, porque a princesa Dona Francisca era a tia do Conde D. E aí tem toda uma questão familiar pressionando e ele não quer de jeito nenhum que o genro vá. Mas aí vocês vão ter que ler o livro por quê. E também tem essa questão do Conde D não mandava absurdamente na Princesa Isabel. E isso fica muito claro numa coisa inédita que eu também trago no livro, que é o 15 de novembro. Eu montei o capítulo que fala do fim do Império, principalmente com cartas do Conde D para a Condessa de Barral, que ele vai marcando assim quase hora a hora o que está acontecendo, do 15 de novembro até o 17 de novembro, quando eles estão de partida para a Europa. E aí vocês percebem claramente que o Dom Pedro II meio que te entrega os pontos. E quem bancou a tentativa de o Império não cair foi a Princesa Isabel. É ela que toma a frente do pai, é ela que convoca o Conselho de Estado à revelia do pai para tentar um outro nome que fosse aceito pelo Marechal Deodoro de ministro, né, porque tem aquela questão do Silveira Martins, né, que era inimigo político e tal, mas aí tudo degringola e não dá certo, mas dá para ver por essas cartas, tanto do Conde D, quanto do Barão de Muritiba, quanto as lembranças da própria Isabel, que eu coloco no livro, como que foi tenso esse 15 de novembro. Para vocês terem uma ideia da tensão, o governo republicano pensou em raptar o Conde D e só soltar o Conde D para mandar ele para a Europa quando a família chegasse na Europa. Por quê? Porque o principal medo da República era que o navio que estava levando o Dom Pedro II, em vez de ir para a Europa, desviasse e fosse, sei lá, para a Bahia, por exemplo, que ainda não estava na mão dos republicanos. Né? O golpe da República foi um golpe localizado, militar, localizado no Rio de Janeiro. Né? E só. Né? Depois é que acaba tomando mais vulto, principalmente quando há a questão do banimento, do exílio, né? Em primeiro lugar foi o exílio, depois ele foi banido. E aí também eu trato no livro todas essas questões referentes a ele no exílio, né? Que é um período muito triste dele, mesmo. Tem uma carta dele que é de cortar, uma carta não, um relato no diário que é muito... Você fica com uma dó dele, porque ele escreve que ele estava sonhando com Petrópolis. E ele acreditava que ele estava em Petrópolis, só que alguém entrou no quarto e acendeu a luz e ele acordou. Sabe, assim, é um sentimento de saudade eterna, né, do Brasil. E ele é banido por quê? Porque ele não aceita o dinheiro que a República queria dar para ele, porque ele não consegue ver por que ele tinha que receber aquilo, que ele queria só saber das propriedades dele e tal. E aí, como a República entende com isso que ele não reconhecia a República, então aí os republicanos banem ele do Brasil. E aí tem a lei do banimento, que quem morre logo após saber que está banida do Brasil, a Teresa Cristina. Né? Foi um golpe o banimento para Teresa Cristina, e ela morre falando: Brasil, terra amada, que para lá não posso mais voltar. Esse banimento mata a Teresa Cristina. E o Dom Pedro II, ele anotando nos momentos após a morte dela, ele todo confuso, e ele mesmo ele não quer acreditar que o banimento matou a imperatriz.
E também no livro tem uma carta inédita que o antigo presidente Temer recebeu do presidente Putin há uns anos atrás, uns 2 anos atrás, quando o Temer esteve na Rússia, ele recebeu essas cartas, que eram do Dom Pedro II. Né? Foi um presente do presidente da Rússia para o Brasil. E essas cartas foram no Museu Imperial e esse livro é o primeiro que traz uma delas, o Dom Pedro II já viúvo, lamentando a morte da Teresa Cristina. Né? Bom, será que eu já falei demais? Eu acho que já, né? É o seguinte, ao longo, tá? Essa semana só vai ter esse vídeo e vai ter o próximo só o Resulte Responde e durante algumas semanas vai ser só, tá? Segunda e sexta-feira. Mas, surpresa, eu tô aqui embaixo na descrição do vídeo, tem a matéria que saiu na Veja sobre o livro, tá? E tem um quiz para vocês fazerem lá na revista. Também tem uma coisa boa para vocês, um presente para vocês, que é um cupom de desconto da Casa dos Mundos. Esse cupom de desconto vocês vão conseguir comprar mais barato ainda meus livros na Casa dos Mundos, tá ok? E aí a gente tem o que eu falei que eu ia falar depois. Essa estátua maravilhosa é da Von Regium, tá? Ela foi feita pelo Alexandre Leonato, que é um cara bárbaro que eu conheço faz anos, e eu tenho dele uma escultura que eu amo. E ele fez o Dom Pedro II para o pessoal da Von Regium. Eu fiz a ponte e tal e ganhei o Dom Pedrinho aqui. Ele está à venda no site da Von Regium. Esse daqui é lindo, maravilhoso, gigantesco. Foi o Eliseu Rico que fez. É muito legal, é muito bacana, tá? Os detalhes, eu não canso de admirar os detalhes. É todo trabalhado por dentro, é a coisa mais linda. Olha a espada, é maravilhoso. A coroa, então, ele é lindo. E aí tem aqui embaixo, tá? O Instagram do Eliseu para vocês verem o que mais ele já fez. Tá? Um abraço, até o próximo vídeo.